Bom dia, segundão. Então, vamos para mais uma aula de biologia, né? Então, essa aula de biologia vai ser a correção do caderno de atividades das questões 27 até a questão 31. Então, por favor, abram seu livro na página 28 e peguem seu lápis e a borracha e vamos para a correção. Questão 27. Diferentemente dos répteis e dos anfíbios, as aves são animais endotérmicos. O que isso significa? Bom, a endotermia é a capacidade que o ser vivo tem de manter uma temperatura constante do seu organismo, controlada pelo próprio metabolismo. Então, as aves têm essa característica. Elas conseguem manter sua temperatura corpórea estável no nível ótimo de funcionamento do seu organismo através da geração de calor, tá? Do seu metabolismo. E répteis e anfíbios, eles necessitam dessa temperatura do meio, essa temperatura externa, porque eles não conseguem produzir essa energia para manter essa temperatura ótima. Por isso que as aves, nós vamos encontrar ela desde ambientes muito frios, como os polos, né? O caso dos pinguins, como em ambientes bastante quentes, como é o caso das araras, por exemplo, numa floresta tropical, ok? Questão 28. As aves ocupam várias regiões do globo, graças a mecanismos adaptativos eficientes, como a manutenção da temperatura corporal, que os fazem tolerar temperaturas abaixo de 40 graus, como os pinguins. Elas, no entanto, mantêm semelhanças com os répteis, tais como... Bom, a epiderme queratinizada é uma dessas semelhanças, né? A excreção na forma de ureia não é, as aves vão excretar ácido úrico. A glândula uropigiana é exclusiva também das aves. A homeotermia nós vamos encontrar aí nos répteis. E a presença de carina também é das aves, tá? 29. O filo cordata não é um filo com maior número de espécies. Porém, seus integrantes apresentam variações anatômicas, fisiológicas e comportamentais bastante diferentes. Sobre esse assunto, assinale o que for correto. 1. As pombas excretam ácido úrico, que é pouco tóxico e pode ser eliminado com pouca água. É uma adaptação à vida terrestre e ao voo. Certo, né? O ácido úrico é a excreta das aves, ele realmente é menos tóxico e exige menos água para poder ser eliminado. A questão da pouca água está relacionada com a necessidade desse organismo não reter tanta água para fazer isso aí, né? Precisa de leveza para voar. Por isso é uma adaptação de vida terrestre e voo. O peixe é um animal que apresenta notocorda, cloaca, hematose, fecundação externa e circulação simples. A notocorda, nos peixes, nos cordatos em geral, ela não vai aparecer nesses animais. Por quê? Porque ela vai ser substituída pelas vértebras, né? Então, o erro aí está em falar que o peixe, ele apresenta essa notocorda. A cloaca, alguns vão apresentar essa cloaca. Hematose, sim, é a troca gasosa, eles fazem essa troca gasosa. Fecundação externa correto, óvulos e espermatozoides encontram na água. E circulação simples também é uma característica dos peixes. Então, o erro aí está na notocorda, tá? Que eles não vão apresentar. Essa notocorda já foi substituída por vértebras. Então, peixe é um animal que apresenta vértebras, ok? São elementos comuns a todos os cordados. Notocorda, encéfalo e cordão nervoso ventral. Também está errado. O que é comum em todos os cordados? Notocorda, ok. Fendas faríngeas, tubo neural dorsal e cauda pós-anal, certo? Então, a 4 também não vai ser marcada. O coração de um anfíbio adulto apresenta 2 ventrículos e um átrio, e nele não ocorre mistura de sangue venoso como o arterial.
também não vai ser marcado. Por quê? Porque o coração está dividido de forma correta, 2 ventrículos e um átrio. A diferença é que nele ocorre sim, nesse átrio único, ocorre sim a mistura, né, do sangue venoso com o arterial. E 16, a fosseta loreal permite que durante a noite as cascavéis sintam calor emitido por um organismo endotérmico. Essa está correta. 30. A circulação sanguínea dos animais pode ser classificada em aberta ou fechada, simples ou dupla, incompleta ou completa. Isso significa que pode haver ou não extravasamento de líquido para os tecidos. Pode haver passagem do sangue uma ou duas vezes pelo coração. E pode haver ou não mistura de sangue venoso com sangue arterial. O coração que suprirá as demandas de uma circulação fechada, dupla e completa deve ter 4 cavidades, 2 átrios completamente separados e 2 ventrículos completamente separados, como nas aves. Então, a afirmativa correta aí é a letra D. 31. PUC Minas. Um pesquisador sueco manipulou artificialmente o tamanho de ninhadas de pega rabuda europeia, adicionando ou retirando ovos para fabricar ninhadas de 5 a 9 ovos, com o objetivo de determinar o número máximo de filhotes que o casal consegue criar até o ponto em que eles deixam ninho, quando estão emplumados. O tamanho médio de ninhada natural desses pássaros é a que apresenta maior percentual de sobrevivência dos filhotes. O resultado desses experimentos são mostrados no gráfico, tá? Então, quando eu tenho uma ninhada que tem 5 ovos, desses 5 ovos vão ser gerados 2 filhotes que vão conseguir ficar emplumados e sair do ninho. Quando eu tenho uma ninhada com 6 ovos, 3 desses filhotes vão ficar emplumados e conseguir sair do ninho. Quando eu tenho uma ninhada com 7 ovos, 4 desses filhotes vão ficar emplumados e vão sair do ninho. Quando eu tenho uma ninhada de 8 ovos, 2 desses filhotes, né? 100%, 2 aqui, vai um pouquinho a mais, mas nós não tem como um terço do filhote ficar bom, então a gente vai considerar 2 filhotes que vão ficar emplumados e vão conseguir sair do ninho. Quando eu tenho 9 ovos, nenhum desses filhotes vai conseguir sair do ninho, tá certo? Então, analisando-se as informações, é incorreto afirmar. O tamanho da ninhada que apresentou maior taxa de sobrevivência foi a de 7 ovos. Certo, né? Nós vimos lá que quando essa ninhada tem 7 ovos, 4 desses filhotes vão sobreviver. A sobrevivência de toda a ninhada fica comprometida pela adição de 2 ovos a mais numa ninhada de 7 ovos. Verdade, se eu tenho uma ninhada de 7, eu coloco mais 2, eu vou ficar com 9. Se vocês olharem aí no gráfico, de 9 ovos, nenhum vai conseguir sobreviver, então é verdadeiro. C. A taxa de sobrevivência é maior para ninhos com 8 do que com 5 ovos. Bom, 5 ovos eu vou ter 2. 8 ovos eu vou também ter 2. Só que essa aí vai ser considerada certa, por quê? Porque lá no gráficozinho passa um pouquinho lá do 8, né? É 2, alguma coisa, tá certo? Aliás, eu quero a incorreta, ela tá incorreta, né? Porque esse pouquinho que passa não vai fazer diferença. Desculpa, gente, eu inverti. As outras estão corretas, não vão ser marcadas. Essa que é marcada, ela tá incorreta. Porque tá falando que a taxa é maior nos ninhos com 8 do que com 5. Na verdade, de tanto o ninho com 8 quanto o ninho com 5, vai sobreviver 2 filhotes. No caso do 8, é um pouquinho acima, 2, alguma coisa. Só que esse vírgula alguma coisa, ele não é considerado porque precisa de 100% para o filhote ser emplumado e sair do ninho. Deu para entender? D. Os pais poderiam ser incapazes de criar filhotes adicionais
por não conseguir obter alimento adicional exigido por uma ninhada maior do que a de 7 ovos. Isso é verdadeiro, né? Então, a quantidade de os filhotes, para ficarem emplumados e conseguir sair do ninho, eles precisam que seu organismo esteja sendo nutrido de forma eficiente. Quanto maior essa ninhada, menor a obtenção de alimento por parte de cada filhote, que vai ter que dividir esse alimento, certo? Pessoal, essa nossa aula ela fica por aqui. Se ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem no WhatsApp. Bons estudos para vocês e até nossa próxima aula.